Olá pessoal, tudo bem? Quero desejar a todos um ótimo dia para vocês, né? Que segue aqui o transmitindo a psicanálise. Eu tenho uma intenção, né? De colaborar para que o nosso país possa ter uma psicanálise, né? De uma certa forma com qualidade, né? Uma psicanálise que quando uma pessoa entre no consultório, ela vai encontrar um analista que possa produzir também uma análise, né? Isso é muito importante. Então, para isso, eu vou tentar trazer alguns temas, né, conversar com vocês. Vocês podem conversar aí comigo. Vou tentar trazer textos, né? Vamos tentar produzir algumas coisas para a gente ampliar nosso conhecimento, né? E a pergunta aqui que eu coloquei do título, né? Quando colocar o paciente para tomar medicamento? Quando entra a medicação? Não é? Nós temos, eu acredito, dois pontos aí importantes. Lógico que nós podemos ter mais, né? Mas dentro aqui do que a gente está conversando, eu vejo que o primeiro ponto que nós vamos ter é a medicação em excesso. Que hoje qualquer coisa se leva para a medicação, né? Então a pessoa está triste, então ela não aprende a lidar com a tristeza dela. Ela vai se medicar, né? Como esses dias uma paciente minha estava falando: Jorge, eu tô triste, eu tô sentindo uma tristeza, mas todo mundo fica falando para mim, busca um psiquiatra, toma remédio. E a gente começou a falar sobre a vida dela, e tinha sentido ela estar triste, entendeu? Então, esse excesso de medicação, ela é muito perigoso, né? Por quê? Porque vai impedir o sujeito de trabalhar, né? O sujeito de entender algumas coisas sobre si, sobre a sua própria história, né? E aí a medicação é aquela que vai tentar tamponar o sujeito, né? Porque geralmente o sintoma diz muito sobre a vida da pessoa, né? O sintoma, ela é uma fala. Né? E uma fala própria da pessoa. Então, quando a pessoa começa até mesmo a ouvir os seus sintomas, né? De uma certa forma, ela ganha uma fala própria. Tem muitas coisas ali a ser trabalhado diante do sintoma, né? Por que criar aquele sintoma naquela pessoa? Aquele sintoma faz sentido para a vida daquela pessoa, né? Agora também o outro sentido é ser radical, não tomar o medicamento, né? Mas quando assim eu acredito que a medicação ela é muito interessante, necessária, quando o paciente já não tem condições, assim, ele desaba, né? Ele não está conseguindo, o corpo está tremendo, né? Ele já não está conseguindo trabalhar, já não está conseguindo dar conta ali, né? Ele precisa, de uma certa forma, de um eixo, né? Acho que esse é o momento, né? Ou então, quando a pessoa já estiver entrando para isso, eu acho que seria um momento, né? Mas seria importante a pessoa, se ela conseguisse ter um psiquiatra que tivesse uma visão, que tem que dar um grau de medicação, mas mesmo assim que a pessoa ainda possa estar lúcida para trabalhar em si, para que aquele medicamento, né, dentro da nossa conversa aqui com psicanalistas, não vire o ego daquela pessoa, né? Que aquele medicamento não seja ele toda hora que vai ser o apoio daquela pessoa, que vai trabalhar as tensões da vida, né, para aquela pessoa, mas que pouco a pouco aquela pessoa possa ter condições de ir construindo a sua estrutura diante das tensões da vida, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então
A medicação, ela, quando a pessoa está nesse caminho, às vezes, de tão falta de construção, né, do ego, dizendo assim, aquele que vai, né, ajudar nas tensões. Um exemplo disso é a pessoa que tem síndrome do pânico. Tem um momento que a pessoa perde de si, começa a ter medo, a angústia tomar conta. Essa pessoa às vezes precisa de um medicamento até ela entender que conseguir trabalhar para que ela não desabe, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante para nós, analistas, até para poder conversar com pacientes, né? E quando tem algum paciente que precisa tomar uma medicação, geralmente são pacientes até que chegam, né, ali no consultório, eu falo assim, olha, o que nós podemos fazer é uma coisa. Entenda uma coisa. Não deixa o medicamento te tomar, mas você que toma o medicamento. Olha, você não perde a autonomia. Você vai ter que analisar os efeitos que essa medicação está fazendo em você, como que está acontecendo essa medicação, né? Como que você está se sentindo. Você vai falar lá com o seu psiquiatra sobre isso, você vai tomar... Então, quer dizer, você colocar o paciente para que ele tome o remédio, não o remédio tome ele. Porque esse é um dos grandes medos que as pessoas têm. Que o remédio comece a tomá-lo. E muitas vezes, se não tem essa consciência, né, vai mesmo. Né? Então, é muito necessário, eu acho que esse ponto ajuda muito, até acalma o paciente, também mostra que está tendo um trabalho sobre aquilo ali, né? Não é só tomar o remédio e pronto, acabou, né? E você vai abandonar você mesmo, né? Então acho que esse ponto, gente, gostaram? Querem mais lives como essa? Gente, para mim fazer lives como essa, né? A vida é corrida, a gente tem nossos compromissos, eu preciso que vocês mandem mensagem, falem que ok, que querem mais lives como essa, que vai ajudar vocês na clínica, né? Que vai abrir certos conhecimentos, tá bom? Eu peço interação, tá? Eu me comprometo com o conteúdo para vocês, né? Um conteúdo que seja ali bem trabalhado, né? Que vai ajudar vocês na clínica da tua análise, mas eu peço em retorno, né, que vocês me enviem, né? Olha, foi bom, né? Se quiser comentar algo, principalmente comente. A participação de vocês, para mim, é fundamental, tá bom? Sem participação, não tem por que eu estar aqui, tá? Bom, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.